Comecei a gravar. Agora aparece para você, Ana Cleia, que estou gravando? Parece, Ed. Ah, tá bom. E está aparecendo a tela também. Tá ok, tá aparecendo, tá direitinho. Ok, deixa eu fazer assim. Pronto. Então, eu queria botar... mas não dá. Peraí. Desculpa, só uma coisa. Deixa eu... tá aqui. Deixar assim. Pronto. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre propósito de vida, ser e caminhar nas adversidades. Então, pelo próprio título, dá para perceber que a temática é uma temática hard, né? Assim, para o final do ano a gente caprichou, mas é porque essa é uma época de reavaliação da vida e reconstrução dos objetivos, dos propósitos. Então, geralmente a gente tende a essas duas opções, né? A celebração e a reflexão. Nesse momento a celebração está um pouco difícil, a gente pode caprichar na reflexão, né? Então nós vamos falar disso pensando em termos, né, do ano que vem e de como que a gente pode caminhar nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Então vou começar apresentando, como a gente sempre faz, o que a gente vai conversar hoje, né? Vamos começar falando de uma definição de propósito que vai vir atrelada ao sentido da vida. Então, primeiro definir o sentido da vida, depois o propósito. Na continuidade, propósito e bem-estar, propósito e saúde, propósito e espiritualidade, e como que a gente pode estar buscando propósito nesse momento da pandemia. Então, o sentido da vida, né, quando a gente se pergunta qual é o sentido da vida, geralmente a gente fica um pouco preocupado em entender aquilo que a gente está vivendo, né? E nesse momento a gente está vivendo um contexto de adoecimento, de morte, de limitações, de frustrações, né? E aí a gente fica se perguntando numa situação como essa, é possível a gente construir um sentido? É possível ter sentido na vida? Né? E como uma analogia, né, que o Viktor Frankl usa e eu achei interessante, se a gente for pensar nas folhas do calendário, a gente pode ter dois tipos de pessoas, né? Uma que vai destacar com tristeza essas folhas do calendário e vai pensar a vida se afinando, a vida se encurtando, né? Como se ao destacar as folhas do calendário fossem destacadas as perdas, né? As perdas ficam mais presentes nesse contexto da tristeza, né? No outro, com alegria, em que as folhas são destacadas como notas da vida. Então você pode pegar essas folhas do calendário e fazer anotações sobre aquilo que viveu, tanto em seus aspectos positivos quanto em seus aspectos negativos, né? E reconhecendo que a vida é cheia de problemas, né? A vida é limitadora, mas ela também tem histórias sobre as nossas superações e que no conjunto, né, tudo aquilo que foi vivido, tanto no seu aspecto positivo quanto no seu aspecto negativo, constitui o que se chama de uma vida plena, né? Então, uma vida plena, ela é paralela a uma vida com sentido, é uma vida que reconhece que você tem as duas dimensões, a positiva e a negativa. Um outro aspecto, né, uma vida com sentido, está ligado à ideia da transitoriedade, né? Então, a transitoriedade também permite que a gente viva com plenitude, né? Ao reconhecer que tudo é transitório, a gente aprende que não devemos nos apegar, né? E devemos reconhecer que tudo aquilo que vivemos, seja positivo ou negativo, vai passar, né? E aquilo que escolhemos destacar nessa experiência é que se torna eterno. Então, as nossas ações, os nossos encontros, as nossas experiências, amores e sofrimentos, eles passam,
e se tornam eternos na nossa história a partir desse reconhecimento da transitoriedade e do sentido também que foi dado à nossa experiência a partir dessa vivência como um todo, né? Então, essa vida que tem sentido, essa vida que vale a pena, ela paradoxalmente tem que ser ligada ao reconhecimento da nossa transitoriedade, né? Então, uma vida que em nossa morte possamos afirmar que ela valeu a pena, né? Então, é chegar no fim e ter essa reflexão de que eu vivi de acordo com a forma como eu queria viver, com os meus valores, reconhecendo aquilo que é importante para mim. E essa finitude também desperta um senso de responsabilidade diante da pergunta: qual é o sentido da vida? Né? Sou eu que vou construir esse sentido, reconhecendo as minhas limitações, a minha finitude. E potencializando isso a partir desse reconhecimento, no sentido de que eu posso fazer alguma coisa. Então, vou mostrar para vocês um epitáfio, esqueci de anunciar. Esse epitáfio, eu gosto de ver na internet os epitáfios que são bem-humorados, né? Então, eu escolhi um bem-humorado para a gente pensar um pouquinho sobre esse momento da nossa morte, né? O que vai dar sentido à nossa morte é também o que dá sentido à nossa vida. Então, tem um certo humor, mas vocês vão ver que também tem ali um sentido da vida dessa pessoa, nesse epitáfio. Então, tá, aqui jaz Márcio Antônio Paiva, 27/8/1936 a 6/6/2011. Comercialino, cervejeiro, boêmio, seresteiro e pescador. Está aqui contrariado, né? Então, a gente vê, a partir desse epitáfio, que é uma pessoa bem-humorada, né? Assim, que está sendo registrada aqui, né? E até a foto escolhida, né, para representá-lo, né? É uma foto em que ele está sorrindo, né? Então, ele viveu a vida que ele queria viver, ele trouxe essas características para a vida que ele queria viver e brincou, né? Que jeito, estou aqui contrariado. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse momento da nossa finitude, o nosso epitáfio. O que você escreveria no seu epitáfio? Eu vou dar um minutinho para cada um fazer esse momento de reflexão e construir uma frase que começa: aqui jaz. Então, espero que vocês tenham registrado de alguma maneira para a gente poder voltar ao epitáfio num outro momento, numa outra tarefa, né? Então, vamos continuar.
Então, para a gente falar do propósito, né, para a gente pensar no propósito, é preciso que a gente se pergunte o que torna a vida digna de ser vivida, né? Pergunta cuja resposta tem a ver com a sobrevivência e o florescimento. Então, no sentido da sobrevivência, né, a dignidade da vida tem a ver com a gente ter os recursos básicos, né, para que a gente possa viver da melhor forma possível, né? E o florescimento, com essa ideia de, a partir dessas condições básicas que são atendidas, né, a gente possa ir além, a gente possa crescer até além das nossas limitações, né? E não há uma resposta simples para essa pergunta, né, sobre o que torna a vida digna de ser vivida, né? É uma resposta que tem que ser construída por cada um e, ao mesmo tempo, que tem que abarcar vários aspectos da nossa humanidade, né? Seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, né? Então, para compreender o significado da vida, precisamos de uma compreensão holística que considere todas essas dimensões humanas, né? Então, o propósito, né, para a gente definir o que a gente está chamando de propósito, ele é um componente motivacional do sentido de vida, né? Então, ele, como eu disse no início, ele está atrelado ao sentido de vida, e à medida que eu sei qual é o sentido da minha vida, o propósito é aquilo que vai me ajudar a cumprir aquilo que eu quero realizar em termos de significados para a minha vida. Então, ele é um componente motivacional, sendo o motor, o óleo e o volante, que vai levar a gente a alcançar objetivos, direções, aspirações e objetos de incentivo, né, que a gente vai estar buscando que confirmem aquilo que a gente quer. Então, o propósito ele inclui perguntas como: o que a vida quer de mim? O que eu devo fazer com a minha vida? E o que realmente importa na vida? Uma vida movida por um propósito é comprometida com a conquista de um futuro preferencial. Então, eu reconheço o sentido da minha vida, eu projeto a partir da construção de propósitos, de metas, de objetivos, e eu tenho a responsabilidade de construir esse futuro, que é o futuro que eu prefiro, né, que eu gostaria de viver. E isso vai determinar a direção desse futuro e o destino desse futuro. Então, vamos voltar ao epitáfio. Agora, observe o seu epitáfio. Se você não registrou, você pode registrar agora e tentar pensar, a partir do seu epitáfio, quais são os valores, as crenças, as emoções, as aspirações, os desejos, as apreensões, as ansiedades, objetivos e metas que você pode estar encontrando no seu epitáfio. Então, vou dar mais um minutinho para a gente pensar. Ok, depois a gente pode ter oportunidade de conversar, né, sobre essa tarefa. Então, continuando, a Ana Cléia vai falar agora. Ok, obrigada, Edna.
É só uma coisinha. Para mim, a imagem, ela tá um pouquinho desfocada. Eu não sei se para as outras pessoas estão assim. Mas como eu tenho anotado aqui, então para mim não vai ter problema, tá bom? Então tá, pode colocar lá para mim. Deixa eu checar com o pessoal. Tem mais alguém que não está Isso. vendo bem a imagem? Acho que escreveram alguma coisa no chat. É, porque como ninguém estava falando, eu achei que era só a minha internet que poderia estar meio... Ah, então tá. Para mim também tá desfocada. Ah, Tá. Então tá bom. Que às vezes fica ruim de ler, não é isso, pessoal? É. Mas é bom sempre falar antes, porque para mim, assim, como eu estou transmitindo, eu não consigo perceber. Aí tem que avisar que isso acontece. Às vezes é só uma coisa de tentar compartilhar de novo e pode ser que melhore. Uhum. Ver como é que ficou. Ah, melhorou bastante. Sim. Ficou melhor. Melhorou. Eu não Ficou bem compartilhei melhor. nada, eu não falei nada porque eu achei que fosse da minha internet mesmo. Acho que Todo foi o mundo pensamento de achando, todo mundo. todo mundo pensando que era só um caso único, mas o caso Aham, era englobador. Então aham. vamos lá. Acho que vai. Deixa eu ver. Vai. Isso. Então tá. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o propósito e o bem-estar, em que a gente observa que o ser humano ele busca a satisfação das suas necessidades, como qualquer ser vivo. Entretanto, a consciência de se sentir feliz é algo especificamente da espécie humana. E a questão do bem-estar é algo que sempre existiu essa preocupação. Desde a Grécia Antiga existia né, a questão do preocupar, né, por parte dos filósofos em compreender o que era a felicidade, como ela poderia ser traduzida no dia a dia das pessoas. Tanto que Aristóteles foi um dos filósofos que se ocupou com o estudo da felicidade e sobre como ela poderia ser atingida. E esse interesse e preocupação sobre o que pode proporcionar o bem-estar e a felicidade, né, já que é desde os tempos primórdios, como eu falei com vocês, ela tanto pode ser encontrada nos textos filosóficos da antiguidade, como, se a gente verificar na história, nos ideais iluministas. Então, o bem-estar ele sempre teve esse atravessamento dentro da humanidade. Pode passar, Edna, por favor. E aqui a gente tem uma tirinha da Mafalda, né, em que ela vai para um chaveiro. Moço, eu quero que me faça a chave da... Bom dia, moço, quero que me faça a chave da felicidade. Com muito prazer, menina, trouxe o modelo. E aí ela sai, né, do recinto, né, refletindo, nossa, como esse velhinho é esperto. E, né, a gente se dá conta, através dessa tirinha de humor, o quanto o bem-estar e a felicidade é uma questão muito subjetiva e muito particular, que não depende do outro, depende muito de nós mesmos. Pode passar. Isso. E aí o bem-estar, ele é um conceito com diferentes faces, né? Muitos estudos acerca desse conceito, mas existem duas principais abordagens que eu achei interessante trazer para vocês, né? E cada uma delas representa uma concepção de bem-estar. A primeira é a hedônica, que é a existência humana baseada em uma vida de prazer e de evitação de sofrimento. E aí a gente tem um bem-estar subjetivo, que se refere às avaliações pessoais sobre o nível de satisfação com a vida, a análise pessoal sobre a frequência com que se experimentam negativas, e a outra concepção, a eudaimônica, em que o alcançar potencial pleno de realização é o cerne dessa abordagem.
o bem-estar psicológico, aquele que está relacionado ao desenvolvimento das potencialidades humanas, ela busca, né, essa busca da autorrealização e ao propósito de vida que a gente, né, está comentando aqui com vocês. Refere-se ao desenvolvimento humano obtido pela superação dos desafios existenciais de cada um, contemplando várias dimensões do funcionamento psíquico. Pode passar, Edna, por favor. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho a mais sobre cada bem-estar que eu apresentei para vocês. Primeiramente, o bem-estar subjetivo, que é essa avaliação geral que a pessoa faz da própria vida. E aqui a gente vê 3 domínios para o bem-estar e a felicidade. A satisfação com a vida, que ela está ligada à sensação do que vale a pena viver. Os afetos positivos, né? E sentir com frequência emoções positivas, como é esse sentir, por exemplo, sentir-se grato, sentir-se alegre, realizada, inspirada. E os afetos negativos, como você percebe essa ausência de emoções negativas ou não, da tristeza, da raiva, preocupações constantes, estresse, etc. Pode passar, Edna, por favor. E aí a gente também aqui, né, tem o bem-estar psicológico que se apoia em teorias humanistas e clássicas da psicologia e se constitui em 6 componentes. A autoaceitação, que são atitudes positivas para consigo mesmo, os relacionamentos positivos, que é a capacidade de amar e manter amizades com outras pessoas, as interações positivas, a autonomia, ser capaz de escolher e tomar suas próprias decisões, tendo uso de padrões internos de autoavaliação, o domínio de ambiente, que se trata da capacidade que cada indivíduo tem de escolher, criar e manejar em ambientes complexos, o propósito de vida, que são as intenções e o senso de direção perante a vida, a execução do sentido, como a Edna explicou para a gente. Crescimento pessoal é abertura a novas experiências para vencer desafios que se apresentam em diferentes fases da vida. Pode passar. E aqui tem mais uma tirinha, e aí antes de ler essa tirinha, eu achei interessante colocar esse ponto para vocês. Ter um forte senso de propósito na vida ou um conjunto de objetivos derivados dos valores essenciais está associado a um melhor funcionamento físico e biológico. Ficou um pouquinho desfocado para mim. Obrigada. A professora faz uma questão para o Calvin. Alguém mais tem uma pergunta? Quer dizer, para a turma, né? E o Calvin responde, eu tenho. Fale, Calvin, qual o sentido da vida? Eu me referia a perguntas sobre o tema da aula. Francamente, gostaria de saber essa resposta antes de gastar minhas energias em outras coisas, porque essa pergunta para ele é a pergunta principal, né? E não só para ele, mas para todos nós, né? E eu convido até vocês fazerem essa reflexão. Qual o sentido da nossa vida? Né? É uma pergunta muito importante. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre propósito de vida e saúde. A saúde é o maior recurso para desenvolvimento social, econômico, pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. E aí, pegando esses 2 conceitos, eu destrincho falando para vocês que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. E a qualidade de vida, que é a percepção que cada indivíduo tem sobre a sua posição no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Pode passar. Evidências científicas, elas mostram que ter um maior senso de propósito está associado a um melhor funcionamento biológico. Seria isto. Por exemplo,
De acordo com um artigo que eu pesquisei, ele fala muito da carga alostática, que é a quantidade de energia metabólica necessária para que determinado mecanismo fisiológico mantenha o seu equilíbrio. Então, dependendo se essa carga alostática ela for mais baixa, haverá menos inflamação, melhor regulação da glicose, menor risco de doença crônica, como, por exemplo, a doença cardiovascular e a doença de Alzheimer, e a mortalidade também. E quanto maior for a presença e existência de um sentido de vida, maior é a saúde mental de um indivíduo, porque ele consegue colocar os objetivos e metas e direcionamento na sua vida. Pode passar. E aí, para exemplificar melhor essa questão do propósito de vida e de saúde, eu trago para vocês o Ikigai, que é a filosofia japonesa para uma vida longa, feliz e saudável. É uma palavra japonesa que se acredita ser um fator importante para alcançar uma saúde melhor e uma vida plena. Ikigai é definido nos dicionários japoneses como algo pelo qual se quer viver, a alegria e o objetivo de vida, uma vida que vale a pena ser vivida e a felicidade e o benefício de estar vivo. Tá desfocado, Edna. Não sei se para os outros que estão assistindo. Perfeito. Ótimo. E o Ikigai, ele também é entendido como um conceito que inclui não apenas prazer e felicidade, mas também o significado da vida e a autorrealização de uma pessoa. E o conceito vem de Okinawa, que é um grupo de ilhas ao sul do Japão, com uma população de moradores centenários bem acima da expectativa de vida média, mesmo para os padrões japoneses, né? Essa ilha tem o maior índice do planeta de pessoas com mais de 100 anos por 100 mil habitantes. E pesquisas médicas dessa população proporcionaram dados interessantes. Por exemplo, eles vivem mais que o restante da população mundial. Eles têm menor histórico de câncer, de patologias cardíacas e enfermidades inflamatórias. A vitalidade deles é invejável, sangue com nível mais baixo de radicais livres, casos de demência bem mais baixos comparados à população mundial. E os pesquisadores ressaltam que o importante responsável pela saúde e longevidade dos habitantes de Okinawa é a sua atitude Ikigai diante da vida, que os faz buscar um sentido profundo em cada dia. Ainda está desfocado, Edna. O Ikigai, obrigada. O Ikigai é a razão pela qual nos levantamos pela manhã, é a razão de ser. Alguns encontram o seu Ikigai e têm a consciência dele, outros o carregam dentro de si, mas ainda não o procuram, quer dizer, ainda não acharam e estão procurando. E eu convido a vocês também, depois que eu falar das leis do Ikigai, que vocês também tenham esse propósito de achar o Ikigai dentro de vocês. Aí eu vou apresentar 10 leis do Ikigai de uma maneira assim bem rápida. Fique sempre ativo, nunca se aposente, né? Deixar de fazer aquilo que se ama e sabe fazer perde o sentido da vida. Nós, às vezes, testemunhamos muitas pessoas que se aposentam e perdem completamente o sentido da vida, adoecem mais rápido depois que param de trabalhar. E você continuar realizando atividades de valor dentro da sua vida proporciona avanço e utilidade no seu dia a dia. Tenha calma. Ao deixar a urgência para trás, a vida e o tempo adquirem um novo significado. Não coma até se encher. É bem interessante essa lei do Ikigai, né? Para preservar a saúde e conseguir uma vida longa, é necessário comer um pouco menos do que a fome que sentimos e acostumarmos biologicamente o nosso organismo também a ser mais calmo e a receber aquilo com tranquilidade. Sem que, né, queiramos beber e comer até ficarmos refastelados, mas o importante é não, fazer com que sempre tenha esse equilíbrio.
Rodeie-se de bons amigos, aí de novo as interações positivas, muito importante. Uma boa conversa, contar piada, pedir conselhos, divertir-se com boas companhias, enfim, compartilhar. Isso dissolve as preocupações e ajuda na saúde. Colocar-se em forma para o próximo aniversário também é bem interessante, que os exercícios físicos produzem hormônios de felicidade e o corpo precisa de uma manutenção diária, e com esse objetivo de estar pleno para o próximo ano, o próximo aniversário, é uma continuidade de você gerar bem-estar no seu corpo. Sorria, é uma atitude afável que relaxa a pessoa, atrai amigos e sempre assim, quando a gente lembra que a gente tem o privilégio de estar aqui e agora, vivenciando, assim como nós estamos aqui nessa live, né, de gerar um sorriso, de gerar uma satisfação, e isso é muito bom para a saúde, essa consciência do que a gente está fazendo no aqui e agora. Reconecte-se com a natureza, mesmo que a maioria da população seja urbana, como nós somos. Nós gostamos de estar com a natureza, se bem que agora é até um pouco mais difícil, mas a gente precisa, e agora a gente começa a perceber o quanto essa natureza é importante, ou era importante, não nos dávamos contas para recarregar as baterias. Agradecer, dedicar um momento do dia para agradecer a tudo que está na nossa rotina, que ilumina, que faz a gente se sentir feliz de estar vivo, contribui para a nossa felicidade. Viver o momento, não lamentar o passado ou ter medo do futuro, e tudo que você tem é o dia de hoje, então aproveitemos muito bem o dia de hoje e seguir o seu Ikigai, que dentro de cada um de nós há um talento único que dá sentido aos nossos dias e nos incentiva a ser melhor a cada dia, a cada hora, a cada minuto. E compartilho com vocês, se vocês ainda não conseguiram encontrar ou não sabem o que é o seu Ikigai, que isso se torne uma missão para vocês, de descobrir como é esse Ikigai. E que isso vai, com certeza, melhorar a saúde de vocês. Aí temos uma representação geométrica, perfeito, obrigada, Edna, que pode auxiliar na compreensão, né, desse Ikigai que eu apresentei a vocês, que primeiro é preciso saber o que você ama, o próximo passo é identificar o que você faz bem, depois o que você faz bem e pode ser remunerado por isso, e, por fim, aquilo que você pode fazer e trazer um impacto positivo para outras pessoas. E a interseção desses 4 pontos pode ser simplificada pela paixão, pela profissão, pela vocação e pela missão. E resultam, assim, no Ikigai de cada um. Pode passar. Ainda está um pouquinho, para mim, embaçado, desfocado. Eu vou falar agora um pouco para vocês sobre o propósito de vida e espiritualidade, ressaltando que tanto a religião como a espiritualidade, elas possuem longa tradição de estudos científicos, embora essa evolução tenha se dado de uma forma relativamente isolada das principais correntes médicas e de comportamento, mas os estudos sempre existiram. A espiritualidade, ela é um fenômeno encontrado em todas as culturas e idades, no qual há o cultivo do espiritual, valores, transcendência e fé. É um conceito amplo e refere-se a um aspecto mais individual, a relação pessoal com algo considerado como superior, como algo divino, como algo sagrado. E aí temos aqui a religiosidade, que eu trouxe para tentar diferenciar, que é uma crença em mitos, repetição de rituais, participação em cultos frequentes e a adesão de crenças, a crenças práticas de uma religião, igreja ou instituição, qualquer que seja. É um termo mais relativo à especificidade de religião, né, a religião específicas, e refere-se mais a um contexto social do que o pessoal que é a espiritualidade. Pode trocar, Edna, passar. E observa-se que nos campos de estudo, tanto a espiritualidade como a religiosidade, elas possuem uma sobreposição, um ponto em comum. Elas ambas se referem a experiências e sentimentos, envolvem a busca pela transcendência,
pelo sagrado ou pela fé. Há sempre esse interesse pelo sagrado ou pela fé. E quanto maior a atitude religiosa, maior a realização existencial, pois aí constitui um núcleo importante no modo de ser no mundo das pessoas, proporcionando maior sensação de valor na vida. O sentido também pode ser alcançado através da espiritualidade ou da religião. O desespero ou o vazio existencial, ele advém do fato do ser humano ele não perceber um sentido para a sua existência. Assim, a crença em algo superior pode auxiliar a encontrar sentido e a mover-se por um propósito. E também a forma religiosa de estar no mundo, em geral, conduz a uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a maneira subjetiva de você entender o mundo. Então, essa visão ela fica muito mais otimista. E o homem interpreta a sua própria existência como uma missão, facilitando, então, a percepção de um sentido para a sua vida. Pode passar, Edna. E aí eu trago, finalizando, que na psicologia positiva, o termo espiritualidade, esse conceito, aparece como uma força pessoal ou uma força de caráter. E a espiritualidade ela é considerada sob a ótica do florescimento humano, daquilo que transforma o ser humano, aliando o rigor metodológico como uma proposta otimista e corajosa, em que essa psicologia positiva ela investiga o funcionamento por meio do estudo de suas qualidades e forças positivas, valorizando o que o homem tem de saudável, de potencialidade através dos seus recursos internos. E a psicologia positiva ela não pressupõe a ausência do sofrimento, mas sim ao engajamento ativo no mundo, ao sentido e também ao propósito de vida. Pode passar, Edna. Acho que tem mais uma tirinha. E aí eu não sei se você quer comentar, o que é que eu comente? Que eu não consigo ler. Não há sentido algum nesta vida, ele está na frente de um precipício e está fazendo as reflexões dele, tentando, né, nessa busca. E aí vem o sorvete de melancia. Eu ainda não experimentei sorvete de melancia, né? E nisso aí ele já tem um objetivo agora, deixa eu experimentar esse sorvete para ver que bicho dá. Ok, muito obrigada. Então, essa tirinha remete também a uma questão do humor, né? Que o humor é uma forma de você transcender a realidade e nas suas dificuldades, né? Então, pode parecer assim bobo, né? Um sorvete de melancia, mas é uma das perspectivas, uma das possibilidades de você encontrar felicidade, que é no prazer, né? Se essa for a possibilidade que se tem agora, ela é válida se isso te mantém conectado à vida, né? É claro que ela é limitada no sentido de que, como a gente não consegue sentir prazer o tempo todo, né? Tem uma hora que a gente vai sofrer, tem uma hora que vai ter dor, que vai ter sofrimento, então a gente precisa se vincular a valores que não são ligados a sensações prazerosas, né? E é isso que remete mais especificamente a uma ideia de sentido da vida, né? E o sentido da vida tem a ver com aquilo que não necessariamente é material ou satisfatório, positivo, né? Às vezes o sentido da vida tem a ver com o esforço, com o sacrifício, com você não ter experiências tão prazerosas, né? De qualquer maneira, a gente poderia pensar que, um pouco como a Ana Cléia falou, né, a respeito do conceito de bem-estar e de felicidade, essas duas perspectivas, né, que é o hedonismo, né, e o eudaimonismo, né, que seriam possibilidades de convivência, né, entre uma ênfase num prazer e uma ênfase na virtude, naquilo que tem valor e por isso dá sentido à vida. Então, acho que a ideia é você ter os dois, mas que em alguns momentos, como o que a gente está vivendo agora na pandemia, é mais difícil você manter só no prazer, né? Porque
a limitação, a dor, o sofrimento está batendo, né? Está sinalizando o tempo todo para a gente, né? Então, é por isso que a gente vai terminar falando que a questão do propósito na pandemia tem muito a ver com a aceitação dessa realidade que a gente está vivendo agora, né? Aceitar não significa se submeter, no sentido de se resignar. Então, você aceita e confronta, né? Então, agora seria você entendendo os limites que a pandemia impõe para que a gente possa viver uma vida mais prazerosa, mais alegre, celebrando, estando juntos, né? É confrontado com as informações que a gente tem a respeito da necessidade da gente se proteger e adiar essa celebração, esse encontro, esse estar juntos, né? Então, eu aceito e confronto isso, essa realidade me permite montar estratégias para que eu possa lidar com essa realidade. Então, uma delas, a gente pode dizer que é um recurso a gente ter o computador, embora nem sempre funcione bem, né? Mas é uma maneira da gente estar junto. A outra tem a ver com uma crença mesmo, é preciso que a gente acredite que a vida vale a pena ser vivida, né? Então, quando a gente perde essa crença, isso dificulta muito que a gente encontre um sentido para a vida, né? Então, muitas vezes, nesses momentos que a gente tem vivido de sofrimento, de dor, a gente tem que se agarrar a essa ideia de que isso é uma passagem, um momento da nossa vida e que a vida precisa ser continuada e que ela vale a pena, né? E aí a gente se compromete com objetivos e ações. Então, eu sei de todas as dificuldades, foram vários projetos que foram cancelados ou projetos que tiveram que ser reorganizados, mas eu acredito que vale a pena, então eu me comprometo e eu vou me adaptar, eu vou encontrar saídas para lidar com essas dificuldades e construir esses objetivos e ações que vão me levar a alcançar o futuro que eu desejo, né? E nesse processo, né, que nem sempre eu sei se eu vou conseguir ou não chegar onde eu quero chegar, o importante que é um processo também de autoconhecimento, por isso que a gente intitulou a live como Ser e Caminhar, né? Que enquanto você caminha nessa busca do sentido da sua vida, na construção desses propósitos, né, você vai se conhecendo a partir dessas experiências, que são experiências positivas, negativas, de solidão ou com outras pessoas. E aí, a partir dessas diferentes situações vividas, que você vai elaborando esses significados, você vai dando sentido, você também vai se conhecendo. E nesse processo, como eu disse, né, não foi à toa que a gente escolheu a imagem da estrada, né, de que é um processo, é uma viagem que não necessariamente a gente sabe onde vai dar, a gente sabe que termina, mas a gente vai fazer tudo para terminar da melhor maneira possível, né? E enquanto a gente está caminhando nesse processo, a gente continua se observando e se autorregulando. E isso tem a ver com tudo que a gente sempre fala aqui no Dera, que é a importância da gente estar atento, em contato com as nossas experiências emocionais, porque elas nos ajudam a entender aquilo que é importante para nós na vida. Então, a emoção que eu sinto me liga, me vincula com os meus valores, com os meus ideais, com os meus objetivos, né? Então, mesmo a tristeza, que pode ser difícil de ser vivida, por exemplo, ela me indica aquilo que é importante para mim diante de uma perda, né? Então, eu preciso continuar nesse processo de autorregulação em que eu me observo, eu vejo como eu estou respondendo emocionalmente à vida e eu vou me autorregulando para encontrar o propósito que eu tenho para a minha vida. E acho que é indispensável que a gente tenha, e a gente sempre procura trazer no Dera tirinhos de humor, porque o humor nos ajuda a dar uma outra visada para a nossa realidade, né? Então vamos terminar com essa última tirinha. Mãe, para que a gente está no mundo? Aí a mãe responde: para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor, como se fosse uma coisa óbvia. Aí Mafalda vai pensar e volta: sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor, né?
Então, o que a gente está tentando dizer agora, terminando com essa tirinha, é que essa construção de um sentido da vida e um propósito para a vida, ela é uma construção que não é fácil, né? Por isso que a gente começa falando da finitude e a gente fala dessa conciliação entre a dor e a alegria, porque não há uma resposta simples e não há uma garantia, né? Mas o que há certo é que a gente pode continuar tentando e buscando fazer o melhor possível, né? Então, é isso. Essas são as nossas referências utilizadas hoje. Agradecemos a participação de vocês e quem quiser conhecer mais, né, a gente está no Facebook, no YouTube e no Instagram também. Então é isso, agora vamos conversar. Quem quer fazer comentário ou pergunta? Eu queria fazer um comentário. Sim. Juan. Boa tarde a todos. É um comentário mais para, assim, não elaborei muito bem, talvez vocês me ajudem. Mas eu estava pensando aqui nessa conceitualização de transitoriedade, finitude, e falando sobre, né, propósito de vida num contexto de pandemia, de como é necessário que a gente articule isso ao fato de estarmos sempre vulneráveis ao descontrole, né, no sentido de que a gente não consegue controlar muitas coisas. Então, até se a gente for pensar em nós como nossa essência como sendo permutável, a gente também pode considerar que, por exemplo, amanhã o meu propósito pode ser outro, né? Isso pode mudar completamente. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque tem uma música que eu estava ouvindo ontem, que ela diz assim, a todo momento rola um movimento que muda o rumo dos ventos. Então, porque, assim, eu acho que você não tocou muito nesse assunto, né, sobre essa questão de que às vezes nem tudo está na nossa alçada. E como que o propósito, né, vai se articular com isso? Uhum. Sim. Assim, você fez essa vinculação na a transitoriedade, acho que é um dos indicativos de que a gente não tem controle, né? Porque você pode desejar não perder, você pode desejar que as coisas não passem, você pode desejar viver, né? Mas você não controla isso. Agora, essa ideia, né, de que o propósito vai ser construído a partir da negociação com isso também, né? Eu acho que era nesse sentido que a gente estava falando, né? Não é que o propósito ele é rigidamente definido a partir do que eu controlo, mas ele vai sempre ser checado, né, a partir dessa consciência da finitude, da transitoriedade e daquilo que eu não controlo. E também, eu acho que a sua fala me remete a isso, que é importante a gente pensar que, embora o propósito seja uma construção a partir de uma reflexão pessoal, ele não é alheio ao meu grupo social. Então, ele tem uma influência e, digamos assim, uma certa restrição pela cultura e pelo meu grupo social. Acho que o exemplo que a Ana Cleia trouxe é muito paradigmático disso, porque deve ser muito mais fácil encontrar o propósito de vida, o Ikigai, lá na ilha. Qual é a ilha? Japonesa. Ottawa, né? Okinawa. Okinawa. Ottawa é Canadá. Então, lá na ilha Okinawa, né? Do que em qualquer outro lugar do mundo. Você encontrar aquelas 10 leis que estão lá, porque você já surge naquela cultura e você vai ser formado por ela, né? Então, o propósito também é uma negociação com o seu contexto social, né? E aí a gente pode pensar também, a gente não falou muito nisso, mas que são todas questões que hoje nos atingem, né? Muitas vezes é colocado para nós que o propósito da vida é a aquisição de bens materiais, né?
Então, a gente está falando muito de um contexto capitalista. E todos nós temos que negociar com isso, né? Porque nem sempre, imaginemos, se você deseja um iate, né? Ou comprar um carro 0 km todo ano, isso escapa ao seu controle, né? As intempéries da vida, as pandemias, não sei o quê, né? Que vão fazer com que você talvez não consiga trocar o carro 0 km ou ter o seu iate. Esse é um tipo de propósito muito determinado por uma cultura consumista, né? E o que as pesquisas indicam é que esse tipo de propósito, por exemplo, não é um propósito que vá ter influência na sua saúde física e mental, né? Porque é como se existisse um teto, né? Até aqui, você, em termos de condições materiais, você vive bem, né? Mais do que isso, não vai fazer diferença. Então, você pode achar, porque se você tiver 2 carros, você vai ser mais feliz. Não vai. O fato de você conseguir se deslocar melhor faz com que você seja mais feliz, não que você tenha 2 carros exatamente. Entende? Assim, eu fiz, né, várias comparações, mas o que eu estava tentando dizer é que a coisa é um pouco mais complexa, né? Eu acho que você trouxe um pouco mais de complexidade falando da questão do controle, e a gente poderia pensar em tantos outros aspectos, como o do contexto social, que também define o que a gente pode ou não ter como propósito na vida. Então, não é só uma coisa minha, né, que eu vou negociar internamente. E como é necessário também usar, ter um certo autoconhecimento para a gente usar, né? A autorregulação, a organização de nós mesmos nesse processo. Sim, sim. Até porque o autoconhecimento ele vai te auxiliar na descoberta desse sentido, porque o sentido tem a ver com a descoberta, até para você poder executar o propósito de alguma maneira, né? E ele sempre vem nessa questão da descoberta. E quanto mais você tiver essa autorregulação e exercer esse autoconhecimento, eu acredito que seja muito mais fácil de você encontrar o sentido. Né? E lembrando, como a Edna falou, que ele é único, mas ele pode ser no dia a dia, de ano em ano, e ele é mutável, né? Por Sim, isso que ele se torna mais complexo. Esse foi um outro aspecto também que o Juan falou, acabei não falando, que é a questão dessa transformação do propósito, né? Então, acho que a gente pode pensar assim, que o propósito ele é muito mais sujeito a transformações do que o sentido da vida, porque o sentido da vida ele está mais ligado aos nossos valores pessoais. Isso tende a mudar menos ao longo da vida, a não ser que você tenha uma transformação tão radical, quase que, né, de terráqueo você passa a extraterrestre, mas assim, estou exagerando, mas é mais assim, porque o sentido da vida, né, também ele é dado pela nossa formação pessoal. Então, ele tem muito de herança, né? Assim, os nossos valores, né? Aquilo que foi ensinado para a gente como é importante ter na vida, que faz a vida valer a pena, foi Saber o dado... que você tem, né, de talento, no que você é bom, né? Tem a ver com isso. E foi dado num processo de socialização pelo nosso grupo, Perfeito. né? Uhum. Então, não é uma coisa que é tão fácil de negociar, né? Não sei se vamos poder... A gente podia pensar, sei lá, vamos pensar uma coisa exagerada, né? Você nasce numa família de assassinos e o sentido da vida está em matar alguém. Isso, né, a gente pode dizer, é antiético, né? Mas para você mudar isso, você tem que fazer uma ruptura com o seu grupo, né? E esse processo é muito mais difícil do que mudar os propósitos de vida, né? Então, estou imaginando, acho que ando vendo muito filme policial. Então, você nasce nesse grupo, essa máfia, né, essa família mafiosa, você é socializado para matar, e você rompe com isso, você muda o sentido da sua vida ligado a um propósito, você se torna um matador de pessoas que fazem mal à humanidade, digamos assim. Você negociou esse sentido, mudou o propósito da sua vida,
tentando articular essas influências, né? Então, o que eu estou tentando dizer é isso, como é difícil você negociar a partir da sua origem. E, digamos, isso traz não é uma determinação que é como se fosse linear, mas traz uma ideia de limites, de contenção do quanto é possível você ir além, né? Não sei, Juan, sua reflexão, como você disse, estava incompleta, aí a gente foi. Como é que foi? Sim. Ou não foi? Eu acho que eu dei. Não, foi. Estamos caminhando aqui. Pensando mais em outras coisas. Mas seguimos. Uhum. Mas acho que a ideia é essa mesmo. O que a gente tentou passar não foi trazer uma receita. Como você vai construir o sentido da sua vida, o propósito, mas trazer esse processo reflexivo, né? O que mais? Estão ouvindo? Sim. Vou falar um pouquinho. Eu só queria destacar assim, uma coisa que eu gostei que me chamou a atenção quando eu ouvi, foi uma frase perto do final que fala, eu até anotei aqui porque foi importante. Ela diz: a tristeza indica o que é importante para alguém diante de uma perda. Eu me senti tocado por isso, porque não só assim pessoalmente para mim, mas o momento que a gente vive é um momento de perda, de tristeza. Eu tive a sorte de não ter grandes perdas devido à situação de adoecimento e de morte que a gente está vendo na pandemia, mas relacionado a outras coisas mesmo, como vocês falaram sobre a possibilidade que a gente tem de se conectar com a natureza, que é uma coisa que me faz uma perda enorme, porque eu não estou saindo de casa e ficar em casa traz uma angústia enorme para mim. E outras coisas, como eu, por exemplo, eu estou passando por um momento de separação e a própria pandemia, então a gente vive nesse contexto de tristeza. E eu gostei dessa frase que diz que a tristeza indica o que é importante para a gente diante da perda. Então é o processo da gente saber por que eu tô triste, o que isso quer dizer. Isso não é uma coisa necessariamente seja ruim ou que seja negativa, mas tá mostrando para mim o que é importante. Qual o motivo dessa tristeza? Se eu tô triste, é porque isso tem um sentido na minha vida de eu estar assim. Sim. E eu gostei bastante também que você trouxe essa filosofia do Ikigai, achei muito interessante. Vou procurar mais sobre, mas gostei bastante. E eu tenho tido contato também com algumas textos e conhecimentos do taoísmo, que é uma religião chinesa, né? Uma filosofia chinesa mais precisamente, e também fala muito sobre isso da mudança, da transformação, do vazio. Até um dos livros principais que eles têm é o livro das mutações. Então, e fala muito sobre desapegar, né? Essa filosofia, e é o que eu tenho tentado esses dias realizar. E como a gente conversou, né? Não a desapegar das coisas materiais, né? Que na verdade também outra reflexão é que não é só o dinheiro ou, por exemplo, um carro ou uma casa que é uma coisa material, mas, por exemplo, a vida é material, as pessoas, os corpos são materiais. E aí eu acho que é importante não confundir assim com desprezo, sabe? Porque o desapego pode ser como algo que a pessoa se desconecta, se desvincula. Eu creio que não é isso. Eu creio que é uma possibilidade de você saber que é transitório.
como a gente falou, da transitoriedade, e saber que mesmo seja o dinheiro, seja o carro, seja uma pessoa, que aquilo se vai, seja por condições da vida ou seja por escolhas, e aprender a viver e lidar com isso. Então, enfim, gostei bastante, queria agradecer a oportunidade e obrigado. Obrigada, Lucas, por falar. Obrigada, Lucas. Então, você falou muitas coisas importantes, né? Não sei se eu vou... Gostaria de comentar, mas não sei se eu vou lembrar de todos, mas qualquer coisa você fala. Se eu esquecer, a Ana Cléia também pode comentar. Mas eu acho que isso que você falou da tristeza, né? A tristeza, ela é uma emoção difícil da gente permanecer com ela, mas é muito importante, justamente pelo que você falou, né? Para que você reconheça naquilo que você perdeu o que dá valor e sentido para a sua vida, né? E como é transitório, né? Assim, você falou até de uma separação, né? E isso é um momento de perda muito importante, né? Tá? Na lista de perdas que são muito sofridas, é claro que cada um tem uma experiência, mas no sentido de reações mais difíceis de lidar, tá? A perda de um ente querido e uma separação amorosa, né? Então, e a perda de emprego também. E então são situações que podem dar a sensação, enquanto a gente experimenta a tristeza, de uma necessidade de evitação, né? Isso também é importante, né, nesse aspecto de aceitar. Aceitar é reconhecer o que você valoriza, aceitar a tristeza, reconhecer que você valoriza, reconhecer quem você é reconhecer a experiência que você teve, né, e que você perdeu, mas que também você pode reconhecer o que valeu a pena para você chegar a ter essa experiência, porque você escolheu ter essa experiência, porque você assumiu esse desejo de viver dessa maneira, ainda que tenha sido perdido, você pode dizer que valeu, né? Então, o Viktor Frankl, ele chama essa leitura que a gente pode fazer do passado como um otimismo do passado, né? Porque o que passou a gente não pode mudar, mas a gente pode avaliar como algo que trouxe para a nossa vida a nossa capacidade de lidar com o que é difícil, a nossa aprendizagem na convivência com outras pessoas. Então, a gente pode reconhecer o que valeu a pena no passado, né? Eu acho que isso é importante. Ana Cléia quer comentar? Só para complementar que todas essas circunstâncias que acontecem, né, de vez em quando na nossa vida, né, de tristeza, de medo, o Viktor Frankl fala a questão da liberdade de escolha, que a gente pode perder tudo, mas a gente nunca vai perder a liberdade de escolher a postura que a gente vai adotar de acordo com a circunstância que a vida se apresenta para a gente. Né? E às vezes a gente não se dá conta disso por causa da emoção ou do sentimento, mas a gente tem essa liberdade de escolher a postura. E à medida que a gente vai tendo, como a gente comentou, o autoconhecimento e a autorregulação, essa consciência da liberdade de escolher que postura eu vou ter em determinada situação, ela com certeza ela vai melhorando com o passar do tempo. Sim. E não é pouca coisa, né? Que a gente pode dizer assim, como é que se faz isso? Isso é impossível, não sei o quê, mas acho que o Viktor Frankl, ele fala a partir da experiência dele, né? De viver, né, num campo de concentração. Então, ele não está falando de alguma coisa assim que ele sempre foi livre e ele está dizendo... Não é um achismo. Ele experimentou o campo de concentração e pôde observar. Ele já era, né, da área de saúde, né? Ele era médico, né? E ele pôde observar as diferentes respostas das pessoas num campo de concentração. E ele fala que o que fez diferença para a sobrevivência das pessoas diante de um ambiente tão destruidor foi essa capacidade de preservar o sentido da vida. E que tem a ver com o que a Ana Cléia falou. Você olha para a vida
e você avalia a vida de uma outra maneira, independente da sua realidade. E isso, mais uma vez, é sempre bom lembrar, não significa resignação. Significa que você aceita para confrontar. Né? Acho que um pouco nisso que o Lucas falou, agora eu me lembrei que essa questão do corpo, que também é material, eu acho que o corpo ele é muito importante, né? Assim, no sentido do que é aonde a gente vive, né? A nossa morada. Né? E às vezes também a gente cai nessa concepção materialista, capitalista, consumista, em que o corpo é um objeto, né? Mas as práticas que eu tenho adotado, né? Práticas espirituais mais amplas, não ligadas à religião, como a gente falou também, passa pelo corpo a experiência espiritual. Então, é uma coisa contraditória, porque aquilo que me limita, que é o meu corpo, também é aquilo que me permite viver. Né? E é muito bom reconhecer que o meu corpo me permite viver. Né? Então, isso que a Ana Cléia falou também do povo lá japonês, né? Vitalidade, né? A vitalidade que, quando eu penso no japonês, a vitalidade não é euforia, né? Oba, carnaval. Né? É essa energia para a vida que te faz continuar apesar da dificuldade. Né? E a atividade física deles não é correr 10, 15, não. É caminhar para cuidar do jardim, em vez de pegar um transporte, fazer uma caminhadinha. Eles têm essa questão do movimento do corpo, e como o movimento do corpo faz bem para a saúde, faz bem para a mente. Né? E às vezes a gente urbanamente esquece disso. Né? Sim. Dentro de casa ainda dá para fazer um movimentinho, né? Da cozinha para tem o YouTube para você ligar e fazer uma malhaçãozinha. Isso. Ou varrer a casa feliz com uma música, né? Perfeito. O importante é ficar em movimento. Movimento. O que mais? Alguém quer comentar ou perguntar? Você não quer falar sobre o exercício que você passou, do que cada um estava... Sim, pode ser. Se alguém quiser dividir o epitáfio, o que vocês acharam? Pode ser, se não quiser dizer qual foi o epitáfio, pode falar o que achou de construir o seu epitáfio. Ninguém? Juan? Nossa, eu achei difícil. O que aconteceu? Eu achei muito complicado, né? Foi uma luta interna? Não é uma coisa que eu costumo fazer, assim, no dia a dia. Não é todo dia, né? Vem cá, quando eu morrer, deixa eu pensar o que eu quero que escreva. E aí eu comecei a escrever um monte de coisas sobre mim. E eu fiquei pensando em como eu sou flexível nas minhas relações, né, com as pessoas. E aí, por fim, de todas as coisas que eu escrevi, eu coloquei: aqui jaz, complete você mesmo. Ai, que ótimo, Juan. Todo mundo vai ter que fazer aquela peregrinação para ir lá no túmulo do Juan e escrever: aqui jaz, aí a gente completa. Sim, tá combinado. Porque eu acho que cada um tem uma visão tão distinta de mim, tão oposta de que outro fala. E eu falei, gente, eu sou isso aí, eu sou tudo. Mesmo depois dele, ele vai fomentar interações, né? Então pode ser assim. Aqui... É esse o objetivo. Pode ser assim, aqui jaz aquele que quer continuar conversando. Tem um programa que faz essa pergunta no final, e as respostas são maravilhosas, mas é uma coisa que ninguém pensa, né? Deixar para o outro. A minha mãe, você tem que deixar para o outro, já morri mesmo, aí a preocupação é do outro, o que ele vai escrever, o que ele vai fazer, entendeu? Porque a gente
eu li tem uma fala que as pessoas falam assim, quando, se eu morrer, não é se, é quando, né? Uhum. Aí, mas eu acho que eu fiquei pensando um pouco, eu coloquei assim, como é que é? Aqui foi. Tipo, eu já vi, já cumpri meu objetivo, já foi, tá tudo ali. Sintético. Acho que você vai precisar dessa dica do Juan. Complete. É. Alguém mais quer comentar? Para mim foi difícil também. Fiquei pensando bastante tempo. Primeiro, tentei pensar em alguma coisa engraçada, mas com humor, mas não foi muito. Aí eu fui pensando e cheguei a uma que, que tem a ver com uma coisa que eu gosto bastante, que é plantas e flores. Uma coisa que dá muito sentido para minha vida. E eu acho que eu pensei que se quando eu for, né, seria legal algo relacionado a isso que é a minha paixão com as plantas. E aí eu só escrevi aqui no chat e eu vou mandar aqui. Uhum. Foi essa frase que eu cheguei. Uma flor que desabrochou e caiu, porque flores desabrocham e caem. E Bonito. o movimento, né? O movimento Uhum. da morte como parte da vida e todos estamos aí nisso. Como a Ana disse, não é questão de... A Ana Carvalho. Não é questão de quando a gente morrer. Não é questão de se Sim. a gente morrer, mas de quando a gente morrer. Então, é isso. É bem o que ela falou também. Fui. É isso. Não... Não temos outro caminho e ver isso como uma coisa natural. Uhum. É isso. Viu como é reflexivo esse tema? Bastante. E é estranho, porque essa aceitação traz tranquilidade, né? É o oposto quando você recusa a transitoriedade, recusa a morte, você passa a ficar ansioso, né? Porque é como se você pudesse e quisesse evitar aquilo que não se pode evitar, né? É por isso que reconhecer potencializa a vida, né? Então, reconheço que eu tenho fim, então eu quero viver como para chegar ali naquele fim. Esse que é o sentido. Então é isso. Se ninguém tiver mais nada a falar, nos despedimos temporariamente, né? Esperando que tempos melhores venham aí em 2021 com vacina. Alguém quer falar mais alguma outra coisa? Senão, a gente fecha. Temporariamente. Então é isso. Valeu estar aqui hoje com vocês. Ana Cristina, abriu o microfone. Para dar adeus, dar bom Ah, Natal. bom, bom. Ah, sim. Então, Feliz Natal, Ana Cristina. Feliz Ano Novo. Para todos nós. Ano que vem vai ter que ser, né? Vai sair a vacina. Vai ser melhor. Obrigada a todos que vieram, participaram. Esse tema tão reflexivo, né, Edna? Tão Sim. complexo.
Acho que eu gosto bastante. Boas festas a todos. Com muito Ikigai para vocês aí. Obrigada, Ana Cleia, pela parceria. Eu que agradeço pela oportunidade. Que venham mais por aí. A Gabriela falou assim, obrigada. Boas festas para vocês, foi muito interessante e proveitoso. O Lucas falou bom fim de ano, obrigado. O Juan, grande abraço a todos. Então, muito bem. Parabéns, Ana Cleia e Edna, falou o Rodrigo. Obrigada. Ah, o Rodrigo falou maravilhosas, claro, tinha que ler. Então tá bom. Nos encontramos no ano que vem. A Mayra falou também boa tarde para todos e muito obrigada. Muito obrigada. Beijos, beijos. Até 2021. Beijos a todos mais uma vez. Gratidão. Boas festas.